Itadori explode um flash negro no bucho de Sukuna e finalmente recebe o destaque que o protagonista dessa obra merece. Sukuna agora está a um passo de ter que cuspir o Megumi para fora do seu corpo, e eu ainda quero ver o Sukuna cuspir o corpo do Megumi daquela boca que ele tem da barriga, igual o Cell vomitou Android 18 em Dragon Ball. Mas por incrível que pareça, isso tudo só foi possível graças à ajuda do homem dos mamilos de coração chamado Laru. Quem diria que eu ia hypar alguma coisa vinda desse homem? Vamos falar sobre o capítulo 256 de Jujutsu Kaisen agora. Galera, confusão enorme acontecendo nesse capítulo, Itadori usando novamente a técnica de manipulação de sangue, Sukuna usando o flash negro de novo na Maki e também no Choso, mas o destaque realmente vai para o Itadori no final desse capítulo, estourando o bucho do Sukuna, colocando a segunda boca dele para mamar um flash negro gostoso numa página sensacional. Inclusive eu tô evitando mostrar muito mangá aqui nos vídeos como eu costumava fazer, porque a Shueisha tá de olho recentemente, então é melhor eu evitar e eu espero que vocês me perdoem por isso, mas as mais importantes eu ainda tô tentando mostrar aqui na tela de forma discreta, pelo menos aqui do lado. De qualquer forma, como sempre, já chega lançando aquele flash negro consecutivo no botão do like, no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, 3 flashes negros consecutivos para continuar por dentro de tudo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen. Vamos lá então, galera, começar a nossa revisão semanal de Jujutsu. O começo do capítulo é mais uma daquelas entrevistas metafóricas com algum personagem, nesse caso, novamente, Satoru Gojo, para explicar um pouco mais sobre o funcionamento do Flash Negro, que foi o principal ponto aqui desse capítulo. Essas entrevistas têm sido um tanto frequentes e são, como a gente sabe, 100% expositivas, mas ainda menos gratuito do que só ser o narrador explicando alguma coisa com um fundo preto no mangá, né? Fora que Jujutsu já é um mangá com muita regra e cheia de detalhe técnico, então, querendo ou não, é algo que se faz necessário de vez em quando e, bom, tá lá, pelo menos a gente vê o Gojo de novo. Vemos então o Gojo devagar sobre o conceito do Flash Negro, dizendo que a definição de que esse é um fenômeno que ocorre quando existe um atraso de 0,00001 segundo na aplicação da energia amaldiçoada em um golpe físico parece simples demais, porque se esse fosse o caso, ele seria capaz de executá-lo quando quisesse. Só que esse não é o caso. Mesmo o Gojo possuindo os 6 olhos e sendo capaz de medir a nível molecular o uso de sua energia amaldiçoada, ele ainda assim não é capaz de proferir um flash negro de forma intencional e levanta a possibilidade de existir várias outras variáveis, como o nível de energia do oponente, a sua própria condição física e até a umidade do ar e a temperatura do ambiente, já que essa é uma técnica que mexe com a distorção do espaço. No fim, o próprio Gojo conclui que nem ele mesmo sabe dizer todas as variáveis necessárias para se executar um flash negro e que a sua conclusão é que não tem como executá-lo de forma intencional. Ou seja, se nem o próprio Gojo consegue explicar esse fenômeno, eu me dei o direito de fazer a mesma coisa e não me preocupar em tentar entender ela também. É mais fácil a gente só deduzir que ele acontece num grande momento de catarse de um determinado personagem e que ele é só um socão muito poderoso e que te deixa muito motivado para continuar lutando. A única coisa que eu acho engraçada é o seguinte, que apesar de um feiticeiro não conseguir executar um flash negro de forma intencional, em contrapartida ele consegue sentir quando ele próprio está prestes a executá-lo, já que o personagem, né, o feiticeiro, ele sempre grita o nome do golpe assim que ele consegue, né? Kokusei! E também é possível sentir quando uma outra pessoa vai usar, já que nesse mesmo capítulo é dito que o Sukuna sentiu que o Itadori estava prestes a usar o flash negro em direção a ele. Só que uma coisa que ficou confusa nessa parte do capítulo foi uma fala do Gojo sobre o Nanami ser o detentor do recorde de flash negro consecutivo, sendo que a gente viu claramente o Gojo na luta contra o Sukuna executando 4 flashes negros seguidos, assim como o próprio Nanami. Então o que está acontecendo aqui? O Gojo que foi entrevistado aqui nesse capítulo era o Gojo de antes da luta contra o Sukuna? Talvez a gente deva esperar a tradução oficial para ver se existe uma nuance diferente nessa fala, mas
Pelo contexto da conversa, eu diria que o Gojo se referiu à frequência em que o Nanami costuma executar um flash negro consecutivo, sendo algo mais frequente de acontecer com o Nanami do que com o Gojo. Isso porque o próprio Gojo mesmo justifica nesse capítulo dizendo que as lutas dele costumam durar muito pouco, já que ele era pirocudo demais comparado ao resto dos feiticeiros, por isso então ele nem sequer tinha tempo ou oportunidade direito de experienciar um flash negro consecutivo. Simplesmente as lutas acabavam muito rápido. Por isso então ele enaltece o Nanami, né? Ele basicamente paga pau, provavelmente pelo Nanami ter conseguido experienciar mais vezes a sensação de um flash negro consecutivo. Mas lembrando que pela contagem de uma sequência apenas, os dois terminaram as suas vidas empatados, com 4 flashes negros consecutivos, pelo menos pelo que foi mostrado pra gente. Detalhe ainda, galera, que nessa mesma página do capítulo existe uma observação do próprio autor dizendo que isso era algo que o próprio Itadori ainda viria a superar. E vimos no final desse capítulo o Itadori lançando o seu primeiro flash negro durante toda essa batalha. Então é provável que já nos próximos capítulos o Itadori meta pelo menos mais 4 flashes negros no Sukuna. E como eu falei no começo do vídeo, eu quero ver o Sukuna vomitando o corpo do Megumi pela boca que ele tem na barriga. Por favor, Gege, só faça isso. Seguindo o capítulo, vemos a preocupação dos feiticeiros com o fato do Sukuna ter conseguido lançar 2 flashes negros seguidos e isso ter feito a liberação de energia dele aumentar, junto também da sua técnica reversa, então os feiticeiros eles precisam correr. Com isso então começa a porradaria, o Itadori tenta prender o Sukuna com um pedaço de ferro na parede, o Choso vai pra cima tentar usar a manipulação de sangue contra o Sukuna e junto deles também a Maki. A Maki, coitada, tenta fazer alguma coisa, mas ela recebe um segundo flash negro do Sukuna nesse capítulo, somando ao todo 3 flashes negros na conta do rei até agora. Infelizmente, o único grande momento de destaque da Maki nessa luta foi assim que ela chegou, tendo empalado o coração do Sukuna pelas costas com a sua espada. Uma referência clara, inclusive, né, à cena do Toji surpreendendo o Gojo perfurando o peito dele pelas costas também. Afinal, a Maki é um paralelo direto ao próprio Toji, tanto em conceito de poder, quanto também em construção de personagens. Infelizmente, depois disso, ela só teve cena de trocação genérica contra o Sukuna, até chegou a desviar do corte do mundo do Sukuna, que já virou rotina, né? Mas fora isso, vamos torcer pra ela ainda ter condição de pelo menos continuar lutando depois de levar um segundo flash negro do Sukuna nesse capítulo. Além disso, não foi só a Maki, mas também o Choso, que foi vítima do 4º flash negro do Sukuna nesse capítulo, mas diferente da Maki que levou o golpe direto, o meio-irmão do Itadori usou a sua manipulação de sangue para frear o ataque do Sukuna contra o seu corpo. Estratégia inteligente essa. Vemos também o Miguel ajudando o Laru a se manter de pé, o que me deixou muito surpreso e impressionado o Laru ter aguentado um flash negro do Sukuna e continuado consciente depois daquilo que aconteceu no capítulo passado, e com o Miguel dizendo pra ele que já estava na hora deles meterem o pé, até porque, né, a coisa tava começando a ficar feia ali pra eles, mas o Laru diz que ainda tem algo que ele precisava fazer. Sinceramente, galera, decepção total com o Miguel nesse capítulo, que até mostrou um carisma fenomenal nos capítulos anteriores, mas que não fez nada de realmente relevante até agora na batalha e já tá pedindo pra sair, já tá pedindo pra ir embora. Mas eu acho que, assim como o Laru ele teve o seu momento de glória nesse capítulo, pode ser que o Miguel ainda faça alguma coisa em seguida nos capítulos seguintes, ou quem sabe já no capítulo que vem, pra seguir aquela escada de importância, né, de relevância, primeiro deixando o menos relevante brilhar, no caso o Laru, pra depois ele tomar a dianteira e assim ele ter o destaque que ele merece, que ele precisa ter pra justificar a presença dele nessa batalha. De volta à ação, então, vemos o Sukuna agarrando o Itadori pelo casaco e o Itadori fazendo a pose da técnica da manipulação de sangue e conseguindo cortar o rosto do Sukuna. O Sukuna até devolve o favor cortando o rosto do Itadori também, com os dois indo para trás e mostrando um certo equilíbrio momentâneo, pelo menos entre eles, que foi bem legal também. Para quem ainda tem dúvida, inclusive, de como o Itadori se tornou capaz de executar a técnica da manipulação de sangue, eu expliquei isso bem direitinho no meu vídeo sobre todos os poderes do Itadori, que eu vou linkar no final desse vídeo para quem quiser assistir. E não é porque ele comeu os fetos amaldiçoados. Pelo amor de Deus, vamos usurpar essa ideia da fandom.
E seguindo, vemos o Itadori se preparar para o grande clímax desse capítulo, prestes a mandar aquele flash negro gostoso no Sukuna. Só que o Sukuna conseguiu sentir o que estava por vir e não seria pego nesse golpe, não seria pego de surpresa. Até que Laru aparece para ser a grande estrela desse capítulo, fazendo o rei direcionar a sua atenção para onde ele estava. Os olhos do Sukuna assumem o formato de coração, como se ele estivesse apaixonado pelo Laru, com o Sukuna não conseguindo tirar os olhos daquele feiticeiro tão belo e tão másculo. Quem diria que seria o Laru que faria o rei conhecer o verdadeiro amor? É explicado então pra gente que quando a mão conjurada do Laru agarra o seu inimigo, não só o corpo físico do inimigo fica preso a ele, mas também a sua mente. Sukuna no capítulo passado havia sido agarrado pelo Laru e por mais que a mão tenha sido destruída, a mente do Sukuna continuava capturada. Sukuna fica completamente anestesiado e distraído pela técnica inata de Laru, deixando a guarda totalmente aberta para o Itadori enfiar o seu primeiro flash negro nessa batalha e sendo justamente contra o rei, liberando seu potencial latente por meio do flash negro. E Yuji Itadori desperta. Finalização de capítulo excelente, e só explicando essa última fala do narrador para quem não lembra, a execução de um flash negro é responsável por causar um aumento de performance e liberação de energia de um feiticeiro, podendo atingir um potencial de até 120% das suas capacidades, como a gente já viu várias vezes ao longo da obra. E por mais que pareça meio aleatório um socão ser responsável por fazer isso, eu tento imaginar da seguinte forma: o fato do flash negro não poder ser executado de forma intencional faria com que, ao conseguir executar essa técnica, o feiticeiro se sentisse motivado e confiante das suas próprias capacidades, e por isso o feiticeiro passa a ter um desempenho energético ainda melhor, tanto físico quanto referente à sua liberação de energia amaldiçoada. Talvez até como um efeito placebo, já que ninguém sabe exatamente como um flash negro funciona. Fora isso, eu achei que o Gege ele justificou muito bem a presença e a importância do Laru nesse capítulo, já que o Sukuna conseguiu sentir o Itadori prestes a usar um flash negro contra ele, né? Assim como o Mahito também conseguiu fazer no arco de Shibuya. Ou seja, se não fosse a presença do Laru nesse capítulo, era provável que o Sukuna nem recebesse esse golpe do Itadori, conseguisse desviar, conseguisse bloquear ou qualquer outra coisa. Então, esse foi um detalhe muito bem lembrado pelo Gege nesse capítulo, que eu tenho certeza que pouquíssima gente lembraria e poderia muito bem passar despercebido, mas o Gege ele fez questão de lembrar isso nesse capítulo e justificar a presença do Laru nessa batalha e principalmente nesse exato momento. Então muito bom, parabéns pro Gege. E agora é esperar para ver o Sukuna recebendo mais 4 flashes negros nos próximos capítulos até ele finalmente cuspir o Megumi pra fora. Eu só espero que o Sukuna não consiga, obviamente, recuperar a sua expansão de domínio no meio disso tudo, senão o negócio vai ficar meio embaçado, né? Vai ficar ainda mais complicado pro lado dos mocinhos. De qualquer forma, como sempre, eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários. Lembra mais uma vez de deixar aquele like aí embaixo, de conferir a sua inscrição e de conferir o meu vídeo sobre os poderes do Itadori, que particularmente eu achei que ficou extremamente bem explicado e muito bem feito. É só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!